uma alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Estamos com muita alegria por podermos, ainda por assim dizer, durante a oitava da Páscoa, levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E nada melhor do que nós cultivarmos a nossa vida espiritual. Ou seja, devemos sempre nos lembrar que nós somos constituídos de matéria e espírito, ou seja, de corpo e de alma, e consequentemente devemos voltarmos-nos para o cultivo do corpo e do espírito. E nada melhor senão pedirmos as luzes do Divino Espírito Santo, com essa oração tão bonita, quando somos convidados a pedir as luzes do Divino Espírito Santo para as nossas atividades, seja em favor de todos os estudantes, para que os estudantes sejam iluminados pelo Divino Espírito Santo, mas todos nós precisamos sempre das luzes e da orientação do Divino Espírito Santo. E veja essa bela oração. Aliás, eu aconselho sempre, não somente os adolescentes, ou as crianças, os jovens, universitários, mas a todas as pessoas. E eu sempre fui devoto ao Divino Espírito Santo e continuo. E quanto bem eu senti na minha vida, com a própria experiência, a força e as luzes do Divino Espírito Santo, seja nos meus estudos, que não foram fáceis durante mais de 20 anos, e continuo sempre estudando na preparação das programas de TV e de rádio, e tantas pessoas que vêm, às vezes, ou muitas vezes, vêm ao meu encontro com algumas interrogações que é necessário trazer uma resposta adequada e segura para aqueles que me interrogam. Então, vinde Espírito Santo do céu, enviai um raio de vossa luz. Vinde Pai dos pobres, doador dos bens, vinde luz dos corações. Consolador supremo, doce hóspede da alma, suave refrigério. Nos trabalhos sois repouso, sois alívio no ardor, e nas lágrimas consolo. Ó luz beatíssima, enchei até ao íntimo os corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça nada existe no mundo, nada há de puro. Lavai toda a mancha, regai toda a aridez. Sarai toda a ferida, toda enfermidade. Abrandai o que é rígido, aquecei o que é frígido, encaminhai os desviados para o caminho do bem.
concedei aos fiéis, aos estudantes e professores e professoras que em vós confiam os 7 dons sagrados. Lembremos-nos dos dons do Divino Espírito Santo, o dom da inteligência, o dom da sabedoria, da ciência, da fortaleza, do conselho, da piedade e do temor, ou seja, do amor de Deus. Dai-nos o mérito da virtude, dai-lhes a salvação final e o gozo perene um dia na eternidade feliz. Quanto é importante nós, nesta vida, lutarmos para um dia chegarmos à felicidade, como todos nossos entes queridos, de modo especial os santos e as santas se encontram felizes. Muitas pessoas, na semana antes da Páscoa, ou seja, na terça-feira ou na quinta-feira, estavam viajando ou nas mais diversas atividades ou ambientes de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, quando eu transmiti a saudação, a felicidade e uma maravilhosa Páscoa, ou seja, a redenção do Cristo ressuscitado. Quando eu desejei, felicitei a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, almejando saúde, otimismo, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, mas especialmente o Cristo, as bênçãos do Cristo ressuscitado, para a vida de todos e cada um de nós, mas também para a vida de nossos familiares e amigos, para que tudo decorresse e decorra do melhor modo possível em todas as nossas atividades, nos nossos estudos. E não nos deixemos, note bem, não nos deixemos vencer pelo desânimo, mas, diante de alguns problemas e dificuldades, há pessoas que facilmente podem desanimar. E lembremos-nos o que nos diz o Cristo ressuscitado. Coragem, eu venci o mundo. E lembre-se sempre que se você for amigo de Cristo Jesus é o nosso melhor amigo. E longe de Deus, nenhum coração se sente feliz. Infelizmente, são muitas as pessoas que se deixam dominar pela tristeza e pelo desânimo. E diante de algumas perturbações da vida, e quantos então entram numa aflição, num desânimo, e muitas vezes até chegam numa maior ou menor depressão. E olhando para o movimento espiritual da Quaresma deste ano, bem como da campanha da fraternidade, houve uma grande procura dos valores espirituais, ou seja, um despertar e uma procura para uma maior espiritualidade. Ou as pessoas procuraram mais intensificar a sua vida,
Pessoas que sentiram na vida que caminhando com Cristo e seguindo a mensagem de Cristo Jesus, viverão sempre mais otimistas, mais felizes, apesar dos problemas e dificuldades. Aliás, todos nós, todos os seres humanos, em momentos diversos, uns mais, outros menos, passam carregando a cruz e devemos saber levá-la por amor ao Cristo Jesus. E então a cruz dos problemas, das dificuldades, se tornam mais fáceis de serem levados. Então, neste momento, por exemplo, quantas pessoas, quem sabe, estão lá no seu escritório, estão em sintonia conosco. Outras pessoas lá fazendo almoço na cozinha. Outras pessoas refletindo, se encontram nas prisões, adentrando dentro de si e refletindo numa mudança de vida, num retornar para abraçar a vida e a mensagem de Cristo Jesus. Quem sabe outras pessoas nos hospitais ou nas maternidades, também refletindo. Ou talvez enfermeiros ou médicos, ou enfim, pessoas no setor da saúde, como as pessoas que se doam, se sacrificam ali no cuidado, dia e noite, em favor das pessoas idosas ou enfermas. Cada uma pessoa no seu compromisso, assim, por exemplo, pessoas vigias. Quantos que neste momento recolhidos, adentrando dentro de si, procurando aproveitar esse momento de reflexão e se voltando mais para uma vida de maior espiritualidade. E então, nosso agradecimento de modo especial a Cristo Jesus, que nos trouxe, Cristo Jesus ressuscitado, que por sua morte no alto da cruz, trouxe a redenção, notemos bem, a redenção objetiva. O que quer dizer redenção objetiva? Ou seja, a possibilidade de todos e cada um de nós podermos chegar um dia, adentrarmos na eternidade feliz. Ou seja, o céu, que pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais, estava fechado para nós, por causa da desobediência de nossos pais. Agora Cristo Jesus deu a possibilidade da abertura do céu. Então, trouxe a redenção objetiva. Agora, a redenção subjetiva dependerá de cada um de nós, do nosso esforço com a graça de Deus, assim como agiram e realizaram os santos, as santas que se santificaram, assim como nossos entes queridos, parentes nossos, conhecidos nossos, vizinhos nossos, pessoas que um dia estudaram conosco, pessoas que um dia, sem dúvida nenhuma, se alegraram conosco, que abraçaram também a tristeza, quem sabe, ao nosso lado, e mais que souberam lutar, se esforçar com a graça de Deus, e por isso
mereceram a felicidade eterna. Então colaboraram com a redenção subjetiva, como professor, como mestre de milhares de estudantes, aqui em Florianópolis, ou mesmo em outras cidades, ou seja, em Tijucas e Brusque, mas especialmente em Florianópolis. E eu sempre tenho dito, a redenção subjetiva, eu faço uma analogia com o professor, com a professora. Pode ser a melhor professora ou professor na sala de aula, mas se não houver a participação do estudante, da aluna ou do aluno que presta atenção, que faz os deveres, que faz as pesquisas, que estudam, que recorda as aulas que o professor ou a professora estão dando, então, sem dúvida nenhuma, obterão um bom êxito nas provas, ou mesmo futuramente no vestibular. Então, quando há participação, então também há um bom resultado. Assim também, o prêmio maior, a formatura maior em nossa vida, qual é? Quantos que neste momento estão em sintonia conosco, que tiveram a chance de passar por diversas formaturas, como aconteceu também comigo. Mas a formatura das formaturas, o prêmio dos prêmios, qual é? Quando um dia chegarmos na eternidade, e quando Cristo Jesus, se você abrir, por exemplo, Mateus, capítulo 25, olha, abri a Bíblia e já está aqui. Veja só, Mateus, capítulo 25, versículo 34. Quando Cristo Jesus, no final dos tempos, ou mesmo no nosso juízo particular, dirá para cada um de nós, veja só, no versículo 34 do capítulo 25, abra sua Bíblia e você lerá, mas escute, vou ler, onde Cristo Jesus então dirá para qualquer um de nós um dia, vinde bendito, ou vinde bendita de meu Pai, tomai posse do reino que vos estava preparado desde a criação do mundo. Então, entre para a eternidade feliz. Este é o maior e o melhor prêmio, a melhor formatura, sem dúvida nenhuma, que todos nós, que quem sabe que nesse momento estão em sintonia conosco e nos está ouvindo, um dia receberemos essas palavras do juiz e dos juízes. Que os santos e santas, parentes nossos, quem sabe nossos avós, nossos pais, nossos tios, sobrinhos nossos, que você, ou seja, a oração que você está fazendo pela felicidade eterna de um ente querido seu, essa pessoa, por certo, já se encontra feliz na eternidade. Eu sempre tenho dito em todos os meus anos de feliz sacerdócio, que 63 anos completei dia 8 de dezembro do ano 23. E sempre tenho dito, o melhor que nós podemos fazer para um ente querido nosso, que partiu desta vida, é a prece, é a oração.
Procure sempre rezar pela felicidade eterna. E eles, os santos e santas, na eternidade também, um dia, intercederão por nós. E em falarmos dos santos e santas, celebramos hoje São Francisco de Paula, São Leopoldo de Gaiche, Santa Maria do Egito, ainda São Zósimo, e os santos mártires, São Vítor e Santo Aécio. Hoje também é o Dia Internacional do Livro Infantil e também é o dia da conscientização da nossa parte em favor do autismo, em favor de todas as pessoas que sofrem com esse problema do autismo, que são muitas pessoas. Devemos compreender, às vezes são pessoas tímidas, outra vez são pessoas muito agitadas, mas eu tenho rezado sempre para os parentes, para os responsáveis, para os pais que têm filha ou filho autista, para que tenham a paciência necessária. Igualmente, os vizinhos que têm pessoas conhecidas autistas. Então, a conscientização e para que nós saibamos compreender estas pessoas. E é ali que nós também vamos nos santificar. E veja só o que é que dizia o grande intelectual, o grande professor Aristóteles, antes de Cristo Jesus. Esse grande filósofo, ele dizia: a felicidade consiste em fazer o bem. E você estará fazendo o bem sabendo ter a compreensão, a paciência em favor de todos os autistas. Quanto isso é importante. E você participando de um grupo de orações dos carismáticos, ou participando da Santa Missa, como foi bonita, lá em Coqueiros, por exemplo, as nossas missas, as vias sacras, sempre a igreja bastante lotadas. E as pessoas procurando mais a vida espiritual. E nós temos toda terça-feira na igreja de Coqueiros, toda terça-feira às 19 horas, a missa em louvor de Santo Antônio, com a bênção dos pãezinhos. E com a bênção, quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, esse pão abençoado, recebi uma graça de Deus, claro, por meio de Santo Antônio. Fique bem claro, toda a bênção, toda a graça, mesmo um milagre, quem nos concede a graça, quem é? É Deus, por meio de uma santa, de um santo, ou da própria Trindade, ou do Cristo ressuscitado, ou de Nossa Senhora. E quantas pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, pessoas que talvez estejam meio desanimadas, meio tristes, ou meio em maior ou menor depressão. Então, toda quinta-feira, poderá às 19 horas a Santa Missa, e nas quartas-feiras, às 4 horas da tarde, nós temos a missa em favor da saúde, pedindo a saúde em favor de todas as pessoas doentes, as pessoas mesmo, aquelas pessoas que não podem vir à Santa Missa, mas, quem sabe algum parente vai lá e a devoção
com a imagem de Nossa Senhora da Cabeça, por causa desta sequela terribilíssima de Covid-19, onde pessoas esqueceram, ou podem esquecer de um momento para outro, a memória. Então, ali também rezamos neste sentido. E na quinta-feira, 19 horas, a missa desatadora dos nós. E assim também, na sexta-feira, às 19 horas, sábado, às 19 horas, Santa Missa, domingo também, às 19 horas, e domingo, às 10 horas. Então, lembremos-nos do Cristo ressuscitado, que retornou ao Pai Eterno 40 dias após a sua ressurreição, aparecendo para os apóstolos. E, especialmente, há muitas pessoas em sintonia conosco. Aqui, neste momento, entre essas pessoas, Márcio Murilo Martins, Carlos de Souza e Ana Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo e Paulo Sérgio de Melo. A todas e todos, com muita alegria, estamos nos despedindo, mas na quinta-feira, das 2h30 às 3h, estamos novamente, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, levando a mensagem para todos nossos entes queridos. E rezemos pedindo a proteção de Nossa Senhora da Cabeça, que é a protetora das dores de cabeça, da depressão, da enxaqueca e da síndrome do pânico e da ansiedade. A todas e todos, neste momento, a bênção da água, a bênção da saúde, para todas e todos que estão em sintonia conosco. Saúde, alegria, felicidade e otimismo, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção da Trindade Santa, e nesse momento a bênção da água, que você irá tomar logo em seguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.